Quando a pessoa dá uma esmola pra gente, a gente quer ficar na rua. Não ajuda não. Não ajuda não, que você vai estar atrasando a vida de muitas pessoas. E na rua você vai usar droga. Na rua você vai usar álcool. Então hoje, o município de Cascavel está preparado para atender essas pessoas. É só procurar a abordagem social, procurar o centro próprio lá, que eles estão lá todo o tempo para ajudar você. Que ninguém passa fome, nem dorme na rua. Tá bem acolhido lá. Porque é um ato de amor ajudar o próximo, né? Mas a forma com que esse recurso vai chegar lá pode impossibilitar o usuário de aceitar ajuda. Então, ao invés de dar moeda, marmita, faz o contato com o Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social. Sua esmola afasta as pessoas nas ruas do tratamento. E também financia a violência e a criminalidade. A ajuda de verdade está no acolhimento. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Bom dia para você, nosso telespectador. Telespectador? Internauta, que acompanha o Gazeta Esporte Clube aqui no Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. Estamos aqui num dia diferente, numa forma diferente, só em dois, número par, para falar um pouco da segunda divisão do Campeonato Paranaense, começa amanhã. E trazer um panorama do que esperar dessa competição, que tem dois times aqui da região oeste. Bom dia, Gabriel, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Esporte Clube, dessa vez sem Luciano Neves, nosso careca preferido. sem Luciano Neves, mas hoje com muita informação, coisa interessante, assunto que gostamos muito. Costumo falar que às vezes eu gosto de parar de assistir um jogo importante de Champions League para ver jogos assim. Estamos falando da Série B do Campeonato Paranaense, começa neste fim de semana. Uma Série B sem times, né, tão grandes, Tanto nome, de tanto né? Igual nome, já tivemos outras vezes. mas uma Série B com muitos times interessantes. Promete ser de novo uma segunda divisão bem disputada, com times muito parecidos. E vamos ver no fim quem vai conseguir. São duas vagas, né? Então, a primeira fase contempla ali, os quatro primeiros times se enfrentam em semifinais, ida e volta. E aí, quem passar da semi, automaticamente... Não, agora é 8. Passa agora os é 8. 8? Mudou o formato. Agora Nossa, passam comecei com os informação 8. errada já. Agora passam os 8. 2 rebaixados, os outros 8 que sobram. Por que mudaram? Era tão bom antigamente. Eu acho ruim assim, cara, porque muito confuso. é muito time passando e também fica um desequilíbrio, né? Um time que passou, tava até a última rodada brigando pra não cair, passa, e daí e se acontece uma tragédia de um time desse passar e eliminar o melhor time da fase classificatória? Pode acontecer, né? Pode Já acontecer. viu coisas parecidas com o Patriotas acontecendo em 2023. Enfim. E, claro, o Patriotas foi o melhor time daquele campeonato e acabou sendo eliminado pelo quarto colocado, que foi o PSTC na ocasião. Bom, vamos lá, Bruno. O que você tem do primeiro destaque aí do Batel? Um time que, pelo que eu vi, tem poucas inscrições até o momento, mas vem de uma grande conquista, né? O time de Guarapuava. O Batel, eu ontem fazendo a pesquisa, eu me surpreendi com poucas inscrições, não tem quase nada. São quatro ou cinco. No site da federação, se eu não me engano, não tinha nada. Aí a gente foi vendo o glorioso Ogol, que sempre ajuda nessas informações pra gente. Tem 4 ou 5 jogadores. São 4, eu acho. 3 vieram do Sinop, Sport Sinop. E todos jogadores jovens. O Batel vai apresentar amanhã, às 6 horas, o seu elenco num shopping de Guarapuava. Um show de resenha, né? Opa, muito interessante. Melhor maneira de se apresentar os caras. Na praça de alimentação no shopping de Guarapuava. Batel que chega aí depois de um título... Não dá pra dizer que foi incontestável, porque foi uma campanha bem irregular do Batel, né? Não irregular, mas uma campanha que o Batel penou um pouco pra chegar onde chegou. Foi uma surpresa. Uma surpresa. A gente tinha outras favoritos na terceira divisão.
Arapongas. Arapongas, o Hope, o próprio Toledo, que foi vice-campeão, mas enfim, Batel, atual campeão da terceira divisão, chega aí com uma incógnita. Eu coloco hoje o Batel como um dos times que corre risco, principalmente por conta dessa demora de expor quem são os contratados. A gente não sabe o time do Batel. A gente não tem muito o que falar. O Batel de escudo novo também, né? De escudo novo, fez alterações no escudo. Destacou o Lobo, né? Poucas pessoas sabiam que o Lobo era o apelido, o mascote do time. E tem o técnico Lúcio Rodrigues, remanescente, o técnico que foi campeão da terceira divisão do Batel. Ele vai estar à frente no comando deste elenco do Batel, do Lobão de Guarapuava, que eu concordo com o Bruno. É um time que vem para se manter no campeonato, para seguir, talvez nas próximas edições, almejar um acesso para a primeira divisão. Seria tão interessante a gente ter um time de Guarapuava numa primeira divisão no Paranaense, mas eu acho que ainda vai demorar para acontecer. E é importante o Batel cada vez mais ir se estabilizando e tentando trazer mais a torcida de Guarapuava para que nos próximos anos aconteça esse acesso. Não estou dizendo que não pode acontecer nesse ano, mas acho improvável por conta dos outros times que tem no campeonato. Esse formato, ele possibilita que a gente fale que um time que vem para se manter possa também entrar na briga. Porque vem para se manter, classifica o oitavo, já entra na briga, porque vai pegar o primeiro e daí passa do primeiro, já... Enfim, é um formato que... É um formato democrático. Mas também ele te proporciona acontecer coisas que tu falou no início, né? Coisas improváveis. Improváveis. Porque depois da primeira fase, no mata-mata, tudo pode acontecer, né? Você pega um time copeiro ali, o Batel se mostrou ser bem copeiro na terceira divisão, inclusive. Jogou bem mata-mata, apesar da primeira fase ter sido bem... Deu um problema, se eu não me engano, também com o registro de jogador, não lembro se foi o Batel que estava envolvido, enfim... Terceira divisão sempre tem dessas coisas. Mas essa questão de passar em 8 times e aí o primeiro enfrentar o oitavo, enfim, vice-versa, te proporciona essas surpresas dentro do campeonato. E eu espero que aconteça isso, porque eu adoro quando acontece isso. Batel de Guarapuava, seria muito legal ter Guarapuava, uma cidade grande, pujante do estado, na primeira divisão. Partindo do Batel, a gente passa para Foz do Iguaçu, nosso azulando por fronteira, sobre nova direção. Tem ainda, pelo menos pelo que eu vejo no site da federação, tá lá o nome do Arif como presidente, mas é um presidente de honra, né? Hoje o Arif não tem mais interferência nenhuma dentro do Foz do Iguaçu, que é gerido pelo grupo econômico do Edmilson, pentacampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, que já tinha investimentos no SCA Brasil, chegou o ano passado em Foz do Iguaçu e hoje é o principal gestor ali do time do Foz. O time do Foz, eu vi um time com alguns remanescentes do ano passado, alguns jogadores interessantes, mas um time que não... bem jovem, né? A gente tem a presença do Iago, que jogou no Paraná e jogou no Real, que é bom jogador. A gente tem alguns outros jogadores de destaque ali no Foz, que já estavam no ano passado e fizeram boa competição ano passado. Mas vale lembrar que o Foz no ano passado quase caiu. O Foz, apesar de ter entrado na última rodada já salvo, já definido os 2 rebaixados, o Foz correu sérios riscos no ano passado de cair. E a tendência não, o trabalho é para que o Foz brigue para subir. Dinheiro tem. Técnico tem, né? Lembrando que o Foz está com o Claudemir Sturion no comando. Rei do acesso. Ele e o Rafael Andrade, que o Rafael Andrade está no Galo Maringá. São 2 técnicos que, se você quer subir para a primeira divisão, você tem que contratar esses caras, porque são caras experientes na Série B do Paranaense. O Bruno destacou o Iago, eu destaco o Carlos Alberto, meia de 37 anos, o segundo volante, que também, como o Bruno falou, estava no time do ano passado. Um Foz do Iguaçu que é um elenco jovem, com certeza a cidade de Foz do Iguaçu vai estar apoiando o time, porque o ano passado a gente viu uma mobilização muito interessante do iguaçuense com o time.
Eu acho que os novos ares, com uma nova gestão, acho que fez a torcida se Deu um aproximar up, né? pouco mais, né? Deu um up. E o Iguaçuense também carece muito dessa questão do futebol. O Foz nunca teve um time... Teve, mas aí às vezes o time entra num hiato e nunca é algo constante. Então agora a impressão que dá é que veio para ficar com essa nova gestão do pentacampeão Edmilson. E tem um potencial absurdo de explorar o turismo na cidade de Foz do Iguaçu, né? Não, muito, muito. Eu acho que o futebol em Foz do Iguaçu tem muito mais potencial que aqui em Cascavel, inclusive. Exatamente. Então tem tudo para dar certo. Acho que esse ano o Foz briga para realmente tentar subir. Vai ter a concorrência de alguns outros times. A principal concorrência do Foz vai ser o Paranavaí e o Galo. O Galo também tem um time muito, muito forte, muito interessante. Eu tenho um trio ali, Paranavaí, Galo e Patriotas. São os três. E tem o Patriotas ainda. Então, vai ser... O Foz vai ter que competir bastante com esses três para tentar subir. Então, claro, o que aconteceu ano passado foi algo que a gente não esperava. Eu lembro que eu e o Bruno, a gente comentava no ano passado que o Foz subiria junto com o Paraná, que era um time muito bom no papel, e também iniciou aquele campeonato com 7-0 sobre o Grêmio Maringá, e era um time que envolveu muito fácil o Grêmio Maringá também, né, das condições do Grêmio Maringá, e depois emendou uma sequência de empates e derrotas, e enfim, no final brigou para não cair. Foi algo que aconteceu aquela temporada e eu acho que talvez essa temporada não aconteça, porque o elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. Lembrando que o Zé Roberto Lucini, que treinou o Foz do Iguaçu ano passado, estará no Paraná Clube para a Copa Paraná desse ano. Só um adendo, ontem, estudando os elencos, eu fiz uma conta, né? Peguei os atacantes do Foz que tem aqui, somados todos, eles não têm 10 gols como profissional. Isso é um preocupante. problema. Passando do Foz, a gente vai para um dos times que a gente apontou como favorito aí na brincadeira, o Galo Maringá. É um time que vem para disputar uma competição pós-queda, né? O Galo caiu ano passado da primeira divisão, estava disputando, fez uma campanha irregular no Paranaense do ano passado, tanto que foi o último colocado. Foi penúltimo, né? Penúltimo. O Foz foi o último, né? Não, Foz ano passado. Quem caiu foi o Galo Maringá e o PSTC? PSTC. Não? O PSTC ficou em último. O PSTC ficou em último. Enfim. O Galo tem um time, na minha visão, é um time bem bom. Bem bom. Tem vários jogadores aqui que estavam jogando Série A2, Série A3. Lembrando que o nível da Série A2 e a Série A3 é um nível semelhante ao nível do Campeonato Paranaense. Então, o Galo Maringá foi nesses times, fez uma captação boa. A gente tem jogadores aqui que foram destaques nos seus times. Eu não vou lembrar de cabeça, que eu fiz um monte de anotação e tava no meu iPad, e o Murilo levou o iPad pro trabalho, eu não pude trazer. Mas enfim, a gente tem um Galo aí que tem Fábio Magrão, que jogou no Paraná Clube e tava no Rio Branco. Já tem acesso a um jogador experiente. A gente tem o Fabrício Lusa, que também é um jogador experiente. A gente tem o Jordan, que também já passou por alguns clubes aqui no Paraná, já mostrou Laranja Mecânica. ter certa qualidade. Apesar de ser novo, né? Ele tem 22 anos. Tem o Júnior Batata também, enfim. Esse time do Galo Maringá é um time muito interessante e eu acho que é um dos times a ser batidos nessa competição. É um dos favoritos aí ao acesso. E tem o lateral Júnior Prego, que é um cara... Grande Júnior Prego. O cara que jogou aqui em Cascavel. O Papinha tá falando pra você falar no microfone, Bruno. Ele tá te chamando a atenção, o sorrisinho dele aí, ó. Fala no microfone aí, que ele tá te cornetando. Papi. O Júnior Prego, que jogou em Cascavel, fez um gol em 15 jogos aqui. Ele já jogou no Cianorte também. Tava no Patriotas no ano passado. É um jogador com muita experiência no futebol paranaense. E tem um cara que pra mim vai ser o artilheiro do campeonato. É o Leandro Córdova. Olho nesse jogador. Cara muito conhecido lá no futebol do Rio Grande do Sul. Jogou no Avenida, jogou no Novo Hamburgo, no Ipiranga. Teve agora... O nome dele estava ventilado para defender o Maringá. Não aconteceu, acabou não... Acho que era o Maringá errado, né? Que os caras falaram. Foi pro Galo. Provavelmente. Bom, Tava no Rio Preto, né?
Tava no Veio do Rio Preto. Vamos falar também sobre o Rafael Andrade, um cara que também coleciona 3, até a minha conta no ano passado ele colecionava 3 acessos, ele pegou o Apucarana e não conseguiu levar o Dragão do Norte para a primeira divisão, acho que até caiu, né? Chegou a cair. Mas o Rafael Andrade é um cara que já teve acessos com o União, o PSTC não, foi com o PSTC é o Reginaldo Vital, né? Mas é um cara que conhece. Andral, se eu não me engano. Um cara que conhece a Série B, é um técnico muito rodado no futebol paranaense e com certeza vai ser importante o Galo Maringá ter esse cara na beira do campo para treinar esse time, que o Bruno já falou alguns nomes ali, eu falei aqui, e eu cravo aqui que é o melhor elenco até agora é o melhor elenco da Série B do Paranaense, é o do Galo Maringá. O Rafael Andrade subiu o Galo Maringá quando ainda se chamava Aruco. Então é isso. Subiu o União Beltrão também. Subiu o União 2 vezes, se eu não me engano. Sim. Enfim, é um cara com currículo de, pelo menos, divisão de acesso muito bom. Na sequência, a gente tem um time que já começa o ano meio baqueado, que é o Iguaçu. Perdeu não, né? Porque o Sorbara ainda tem chance de voltar. Mas o Iguaçu começa o ano com 2 bons desfalques, 2 desfalques importantes. O Rogério, que é remanescente dos elencos passados e é um bom jogador, defensor muito bom e que teve uma lesão grave, não joga mais esse ano, tá com seus 37 anos, eu não sei nem se consegue retornar pro futebol. Uma lesão grave dessa, eu não lembro qual que é a lesão que ele teve, mas teve que fazer cirurgia, não joga mais esse ano. Com 37 é difícil pra voltar, né? E o grande Sorbara, rodado no Paraná. Sorbara jogou em Cascavel, né? Jogou em Cascavel. Rodado no Paraná e teve uma fissura na fíbula, algo assim, trincou a fíbula e não joga. O Iguaçu, que pra mim também tem um time interessante. O Iguaçu trouxe alguns medalhões. A gente tem aí Nixon, tem aí Neto Baiano, tem o Vandinho, que tá sempre por lá. Jogando por aí. Então, olho no Iguaçu, apesar de eu não colocar como um dos favoritos, é um time a se ficar de olho. Richard Malca. Treinador. Eu acho que é um time a se ficar de olho aí, principalmente no mata-mata, né? Com alguns jogadores experientes, pode trazer problema. O Iguaçu que sempre dá um show de torcida, né? A torcida de União da Vitória geralmente comparece bastante no Antioco Pereira, né? É uma torcida que empurra bastante o Iguaçu, que gosta do Iguaçu. O Iguaçu é um time muito querido pelos seus torcedores lá da cidade de União da Vitória. E esse acesso, cada ano que entra, eu acho que fica mais distante. O ano passado o Iguaçu chegou a flertar com o rebaixamento. E esse ano, creio que vai ser bem parecido com a campanha do ano passado. Decepcionado um pouco com a montagem desse elenco, não tem nada demais. O Bruno falou ali 2, 3 nomes que não servem para jogar, servem, mas é muito pouco para jogar, né? Para ter um elenco robusto para subir. Então, não coloco o Iguaçu nesse bolo entre 4 times que eu já citei para subir. Fica sempre a expectativa pelo clima que vai ser jogado no Antioco Pereira. A famosa La Bombonera, né? Porque a camisa do Iguaçu lembra muito Boca, né? A torcida costuma ir e fazer que o estádio fique um alçapão, é chato jogar lá. Mas assim, não quero que o Iguaçu caia, né? É legal sempre ter times assim competindo na Série B, às vezes beliscando algo ali, porque a gente às vezes carece de times como o Iguaçu no futebol paranaense, né? Esses novos times e empresas, às vezes eles ameaçam um pouco o nosso futebol. O RUP, o próprio Patriotas, o próprio Andraus, o Laranja Mecânica, o Andraus,
Você trocaria o Andraus pelo Iguaçu, né? Claro que sim, pô. Eu prefiro mais ter o Iguaçu na primeira divisão que o Andraus. Mas o futebol não é só tradição e camisa, né? O futebol é montagem de elenco. E volto a falar sobre montagem de elenco. Achei a montagem do Iguaçu bem fraca e, como disse, acho que o time vai brigar na parte de baixo da tabela. Quando eu fiz meu negócio lá, eu coloquei que podia brigar. Eu acho muito mais pelo mata-mata, por ter nomes experientes para um possível mata-mata, do que pela primeira fase de fazer uma campanha assim boa. Sim. Uma campanha estável. Eu acho que o Iguaçu, para mim, é um time que primeiro tem que se preocupar em não cair, e depois, quando avançar pro mata-mata, aí sim pode surpreender. E daí vai esse combo, né? Que você falou, o Malca é um técnico experiente, tem uma torcida muito forte o Iguaçu, tem um elenco também experiente. Talvez isso possa trazer alguma facilidade pro time mata-mata. Apesar disso, eu acho que corre bem por fora um possível acesso. Passando do Iguaçu, a gente vai para Campo Mourão. Nacional estreia em Campo Mourão. Estreia em Campo Mourão. O ano passado eles jogaram em Rolândia ainda. Nacional indo para Campo Mourão. Estádio novo. Estádio novo. É um time, eu acho que segue na mesma linha do que a gente falou do Batel aqui. É um time com não tem tantos nomes ainda divulgados. 15 nomes inscritos. 15 jogadores. Tem alguns nomes interessantes ali. Eu acho que a gente já viu algumas vezes. O Copete. A gente Copete no Foz. Jogou bastante no Foz. A gente tem também o Lucas Newton. Zagueiro? Meio campista. Já jogou por aí também, mas é um time bem jovem, cara. A média de idade do time é bem baixa. A gente tem ali os defensores e os dois ali que a gente citou, mas é um time bem jovem. É um time que pra mim entra pra brigar pra não cair de novo. Não vejo o Nacional como uma possível aspiração a acesso. É um time bem jovem. Aparentemente deve entrar mais jogador aqui, que o time tem 2 atacantes só, enfim. Talvez essa mudança de ares aí pra jogar em Campo Mourão possa fazer bem pro time, mas a minha expectativa é baixa pro Nacional. O Nacional, que também seguiu a mesma linha do Foz, né? Tem investidor por trás, o grupo que é do ex-zagueiro Henrique, o que jogou no Coritiba, no Corinthians, no Palmeiras. Tem o Gilberto Papagaio, que foi o técnico que fez o Nacional chegar na 6ª colocação ano passado. Foi uma campanha muito surpreendente. O Nacional começou, fez 2 jogos em Rolândia, depois migrou depois foi para Campo Mourão. E assim, teve uma boa recepção do povo de Campo Mourão, que também sofre de carência com clubes. Tem lá o Sport Campo Mourão, que quando eu vejo alguns jogos na 3ª divisão, não tem ninguém no estádio. E diferente com o que aconteceu com o Nacional, que é um time sofrido. A gente quem conhece sabe da história que teve com o antigo presidente que acabou sendo assassinado, enfim, mas isso não entra aqui agora. Gilberto Papagaio, um cara que vai continuar no comando do time, fez a boa campanha do ano passado. Inclusive Nacional e Laranja Mecânica foram 2 surpresas, né? E são times que a gente vê agora e que a gente pensa que vai brigar para não cair, por conta da própria organização ou desorganização dos 2 times, né? A gente não consegue avaliar nada com 5 jogadores inscritos, 15, 10. Tem que ser um grupo inteiro pra gente avaliar, né? E tem que ter alguns nomes interessantes também. O que eu posso falar do Nacional é isso. Esperar que o clube consiga se manter, por conta de que não é fácil passar por tudo que aconteceu com o Nacional nos últimos anos. Então, o que foi dito aqui. Esperar que o clube consiga se manter e se dê bem na nova casa em Campo Mourão, que é uma cidade que, volto a falar, carece às vezes de um clube de futebol, né, Bruno? Lembrando que o Nacional no passado chegou a estar
perto de se classificar, né? Chegou nas últimas rodadas, acho que é o time com possibilidade de se classificar na última rodada. Surpreendeu muita gente, porque no começo do campeonato também era tido como um dos possíveis rebaixados. E surpreendeu muita gente. A ver se vão conseguir fazer uma montagem de elenco da mesma qualidade. Não tem como a gente avaliar muita coisa. Eu passei pro Nacional, mas a gente tinha que falar do Laranja Mecânica também, que eu pulei o Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é aquela coisa de todo ano. O que esperar do Laranja Mecânica? O Laranja é um time que consegue revelar bons jogadores, né? Eu vi ali que do elenco do ano passado, muitos foram pro futebol paulista, e é aquela vitrine, né? Você tá jogando futebol paulista, tudo pode acontecer, você pode estar, de repente, em algum dia no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. E o ano passado, o Laranja Mecânica ficou em quinto, né? Foi uma campanha muito surpreendente desse time de Arapongas, que consegue manter essa constância na competição. Não chegou a brigar pra cair em nenhum momento, em nenhum dos anos. São 3 anos que o Laranja Mecânica tá, e não chegou a brigar, mesmo sendo um time formado quase que unicamente por jovens. É um time que é uma categoria de base, né? É surpreendente o trabalho do Rodrigo Casagrande, do técnico do Laranja Mecânica. E agora a gente entra nessa questão. O jogador que eu conheço desse Laranja Mecânica é o Diego Fracaroli, o zagueiro. São 15 inscritos, né? E aí a gente vê que alguns nomes que estavam no Laranja Mecânica, como o Jordan, que é um cara que dispensa comentários, gosto muito do futebol dele, saiu, né? E não tem muito o que se falar desse Laranja Mecânica. Espero que consiga manter essa constância, porque é legal ver esse trabalho do Laranja Mecânica em Arapongas. É um time que pensa e que a base de tudo é a categoria de base e forma muito jogador jovem, jogador bom. Meu destaque vai pro Ardley. O Ardley, que é um jogador que já passou pelo Hope, pelo Patriotas, jogou até o Iguaçu. Pelo Andraus, jogou no Iguaçu. Eu acho que é o destaque do time, assim. O atacante Ardley. E vale pontuar, vários desses guris que estão aí no Laranja Mecânica tiveram recentemente no futebol holandês. O Laranja Mecânica, eles têm um intercâmbio com times da Holanda, então eu fui abrindo a página dos jogadores e tinha alguns ali com passagem por times de segunda divisão da Holanda, alguns até por passagem de time de primeira divisão, fazendo trabalho de base. Então essa vitrine do Laranja Mecânica passa muito também pela condição que eles dão para os atletas nessa questão de fazer esse intercâmbio com os times da Holanda. Enfim, Laranja Mecânica, pra mim, é um time que deve ficar ali no meio de tabela, se classificar, e daí quando classifica, aí pula, provavelmente. Eu pensar que é assim, né? Até agora eu coloquei só o Iguaçu que vai brigar pra não cair. E eu coloco o Laranja Mecânica também, cara. Acho que vão ser 4, né? A gente geralmente coloca os 8 primeiro e o 9º e o 10º, né? É que são 10 times, né? São 10 times. São 10 times. Então... Pra mim que era... Nossa, eu tô confuso com esse... São 10 times. Cara, eu coloco hoje o Iguaçu. O Iguaçu e o Laranja. O Laranja, eu pelo desconhecimento do elenco, o Batel e o Nacional eu colocaria. O Batel. Mais o Batel do que o Nacional. E daí tem quem vem ainda, né? Quem vem, eu tenho um nomezinho ali, porque eu acho que vai ter possíveis problemas. A gente tem, na sequência, o outro time que deve brigar bastante. Eu não sei se eu tô pulando alguém, se eu tiver pulando alguém mesmo. Paranavaí. Paranavaí. É o time que, pra mim, junto com o Galo, são os 2 melhores elencos. O time do Paranavaí é muito, muito, muito bom. Eu ontem analisando o time, eu falei... Deixa eu abrir aqui a página. Cara, eu assim, tô dando uma olhada aqui nesse time. Infelizmente eu conheço o Anderson Tanque, tá? Infelizmente eu conheço o Anderson Tanque. Eu nunca vou esquecer do que você fez, Anderson Tanque. Quando tu fez aquela falta absurda no jogador do Patriotas, tava com 49 minutos, tinha mais um pra jogar, e o Paraná tomou o gol de falta e a gente foi eliminado
graças a vocês, cara, nossa, que tristeza ter que lembrar que esse cara existe, velho. Nossa, assim. Daniel Costa, o jogador mais velho aí, 37 anos, com a camisa da Portuguesa, deve ter jogado lá. Mas, cara, não me vem bons nomes na cabeça. Não são nomes que a gente olha, que a gente fala, são jogadores conhecidos nossos. Mas ontem eu abri um por um, cara. Tem jogador aqui que fez 5 gols na A2. Eu não lembro quem que é de cabeça, mas teve jogador aqui que fez 5 gols na A2. Pô, é bom. Ótimo! É bom, 5 gols na A2. Tem bastante jogador do Taubaté, tem 3, 4 jogadores que tiveram no elenco do Taubaté. O Taubaté quase subiu. O Taubaté jogou semifinal. Bom Taubaté, viu? Semifinal de Série A2. O goleiro provavelmente o titular deve ser o Agenor. O Agenor, que jogou ali pelo São Joséense, acho que chegou jogando no Andraus também. Reserva, né? do São Joséense. A gente tem o defensor Gleidson. Mas, cara, o time do meio campo pra frente chama atenção por conta desses nomes que vieram no futebol paulista, assim como o Galo. O Paranaíba foi e pescou vários jogadores. Tem uns 3, 4 jogadores aqui que são de Monte Azul e Sertãozinho. Sim. São times que vão disputar final esse fim de semana. Barreto, e largaram os times, largaram o Sertãozinho e o Monte Azul pra vir pro Galo Maringá. Não vão disputar final por lá. E são jogadores que eram titulares, tá? Tem bastante jogos disputados. Enfim, pra mim, esse time do Paranavaí é um dos fortes concorrentes ao acesso. Apesar de que não tem nomes conhecidos aqui do futebol paranaense. Tá na hora já do Paranavaí. Se bem que o ano passado o Paranavaí voltou a disputar a Série B. Tinha sido campeão da Série C em 2023, né? 24 fez uma campanha muito, muito boa. E agora, em 2025, é o momento do Paranavaí se mostrar que realmente vai conseguir voltar para ser aquele Paranavaí que a gente lembra dos anos 2000, um time do interior muito forte, né, que costumava dificultar muito o jogo para os times grandes da capital, lá no Valdomiro Wagner, que agora é Filipão, né? Então, tá na hora. Assim, 2 times que eu sempre penso que tá na hora de subir logo. Principalmente me vem à cabeça primeiro o Patriotas, que é um time que sempre tá brigando lá em cima. E agora tem a presença do Paranavaí, que, assim como o Iguaçu, sempre mobiliza muita gente no estádio. E a figura do Gustavo Lima, que é o investidor do clube, indo no estádio, carregando... É um cara que carrega a multidão, né? É um cara do povão, realmente. A gente tá na nossa bolha, a gente não entende que a maioria da galera adora o Gustavo Lima e segue ele, enfim. E tendo essa imagem do Gustavo Lima como dono do time da sua cidade, isso tem a chance de dar muito certo, e já tá dando certo. E o Paranavaí também tem feito ações parecidas com o que o Cascavel faz aqui, vender camisa barato, né? É um time que tem uma camisa bonita, agora, ano passado já remodelou o escudo, então passou por uma transformação completa, né? Fora. É um novo Paranavaí. O próprio estádio foi pintado, reformado, e eu sinto que o Paranavaí tá pronto para voltar a competir com os grandes, que seria a primeira divisão. Falta o próximo passo. Então, o próximo passo eu acho que está muito próximo de acontecer, que é esse acesso. Não vai ser fácil. Que nem eu falei, são 4 times que eu acho que vão competir bem por essa vaga, mas eu coloco o Paranavaí como um favorito para esse acesso, porque por todos esses motivos que eu dei, principalmente por essa vontade de querer voltar para a primeira divisão. Endosso tudo que você diz e coloco também o ponto de que o Paranavaí, quando voltou da terceira divisão para a segunda, o Paranavaí não voltou com todo esse investimento. Não. Foi um time que no ano passado foi adquirido pelo... O ano passado não, final do ano retrasado, né?
Então o Paranavaí, eles sofreram, é um time que sofreu por muito tempo na terceira divisão, amargou acho que 4 ou 5 anos de terceira divisão, e ou batia na trave ou fazia uma campanha muito ruim. Pífia, né? Tá na hora do Paranavaí voltar a ser o Paranavaí o Paranavaí campeão paranaense, né? Campeão paranaense. Sempre bom lembrar, né? E pra dar sequência, outro elenco muito bom do Patriotas, e aí você disse que é um time que tá batendo bastante na trave, e realmente, Patriotas tem aí o goleiro Denison, que foi um dos destaques do Andraus no campeonato, uma das defesas menos vazadas do campeonato paranaense, o Andraus, que fez uma campanha bem legal. E tem outros nomes interessantes, e a gente vê aqui uma série de jogadores que estiveram no Paraná Clube 2024, né? A gente tem aí Igor Bozel, Eltinho, Alex Nemetes, enfim, é um time... Zagueiro Dirceu. Zagueiro Dirceu, eu passei pelo Dirceu aqui, não vi, mas enfim, é um time muito cascudo, cara, é um time cascudo, eu acho que é o time mais cascudo que o Patriotas montou até agora, com caras que estão acostumados a jogar isso daí, que tem um currículo bom de acessos. Tu te lembra do Andrei? Do extremo Andrei, que jogou no Paraná, cara? Sim. Nossa, a torcida do Paraná odeia ele, cara. Enfim. Andrei Nunes. Esse time do Patriotas, se fosse elencar hoje, talvez não colocaria como mais forte. Mas eu acho que é o que... Não colocaria como o mais forte, mas colocaria como, eu acho que como o que tem mais condições, o mais cascudo, que também tem mais cara de time que vai subir. Também acho. Eu concordo com o que tu disse. Só que aí a gente vê que precisa de um cara, de um treinador à mesma altura, né? O treinador do Patriotas é o Vitoranes, né? Confesso que não conheço. Mas com esse grupo, sendo bem sincero, assim, com esse grupo, eu acho que é muito possível esse acesso. Vitoranes foi técnico do Rio Branco em 2021 e estava na base do Patriotas. Base do Patriotas. Interessante. O Patriotas, ele tem um projeto muito interessante, cara. E já era para eles estarem na primeira divisão em 2023. E foi uma loucura aquele jogo contra o PSTC, né? Ninguém esperava que fosse acontecer aquilo que aconteceu. Até porque eles ganharam fora. Eles ganharam fora e conseguiram perder no regulamentar. E aí foi pra pênalti. Perderam com uma cagada. Do Caio Queiroz ainda, né? Ele cruzou a bola na própria área e perdeu depois, enfim. Foi um roteiro trágico. O que me deixa, às vezes... O que não me empolga com o Patriotas é o fato de ser um clube muito sozinho, né? Um clube que não tem torcida, não tem apelo, não tem estádio, não tem apelo. Vai jogar em Paranaguá, pra tu ter uma ideia. Vai jogar em Paranaguá. Não tinha... frequentava a Vila Capanema, com certeza não deve ter se entendido com o Paraná, né? Uhum. Então... Mas assim, isso é muito pequeno, porque realmente o projeto deles é muito interessante. Quem tá atrás, né, quem monta o elenco, quem faz esse mapeamento de jogadores, porque todo ano o Patriotas vem brigando por algo grande. E até comentei com o Bruno ontem também, falei, cara, tomara que o Patriotas suba, porque pra gente que gosta do Paraná Clube, que vai estar na Série B o ano que vem, é uma pedra no sapato. Rever esse time de novo... já dá calafrio, sabe? Então, é bom que o Patriotas suba por esse motivo. Não, brincadeira. É legal ver o Patriotas competindo e trazendo tanto jogador interessante, né? O Eltinho, o próprio Igor Bozel. São jogadores que têm... Nemetes. E são jogadores que possuem mercado em outras equipes. Uhum. Facilmente poderiam estar jogando uma Copa Paulista. Facilmente poderiam estar jogando agora... Tá no Paraná para jogar a Copa Paraná daquele dia. No Paraná, mas não. Os caras estão jogando no Patriotas. Então é sinal que tem investimento legal, tem pessoas atrás que fazem o futebol acontecer, que são confiáveis e que sabem do que estão fazendo.
Então, isso coloca o Patriotas numa figura, como figurante para subir, né? Como para ter esse acesso tão esperado. E não seria surpresa nenhuma ter o Patriotas na primeira divisão o ano que vem. Ontem, nas minhas pesquisas, eu descobri que o Patriotas tem um segundo time no Paraguai. Que é o Patriotas, Que é o Patriotas do Paraguai. Eles fizeram amistoso também uma vez, né? Eu entrei na página do jogador, eu vi que ele jogou nos 2 Patriotas, e fui lá e tal, o Olaídes, né? O presidente, com o presidente do Patriotas do Paraguai. Sobe aí um pouco aí que dá pra ver. Eu só lembro do seu Jadir Zimmermann, que falou que ia tomar um vinho comemorando o acesso em 2024. Mas enfim. Vinho de Campo Largo. Ó, Vitor Hugo. Eu tinha visto aqui o nome do presidente ontem, cara. Eu não lembro onde que eu ouvi, mas foi no Gol aqui, o nome do presidente. Mas enfim, cara, Patriotas pra mim é um dos grandes. O quadricolor do Ganchinho, cara, porque o CT deles é na Estrada Ganchinho. E esse é um apelido muito carismático do Patriotas. Passando do Patriotas, a gente chega no Novorodense? Alvoradense, um time que gosta de jogar a segunda divisão. Incrível, né? É um time que gosta. Cara. Eles podem tá com o pior time da história, eles gostam. Média de idade de 22 anos para esse PSTC. O PSTC, historicamente, a gente entende, a gente sabe que é um clube formador, né? Um clube que tem até o selo da CBF que revela atletas. No Ogol, se você procura PSTC, o primeiro nome que aparece lá é o Fernandinho. Porque eu acho que é o cara o mais que o PSTC formou até hoje. O PSTC que voltou, esteve na Série A recentemente, não conseguiu se manter, e agora tá aí de volta na Série B. De nomes, o Bruno ia falar os nomes até, vou Gabriel te Bonet, atropelar aqui, mas é o que eu ia falar. Gabriel Bonet, 30 anos, Galo Maringá, foi especulado agora no Paraná ano passado, é um jogador que conhece o futebol paranaense, jogador experiente para comandar essa gurizada, que é a média de idade, a gente falou, 22 anos, é um time novo. Tirando ele, eu acho que o mais velho ali é o Thales, com 28. O resto é tudo guri, tudo piazada. Tudo piazada. E geralmente piazada nova, correria, né? Jogo com vontade. E esse PSTC, às vezes acontece as questões de mudança de cidade, que prejudica muito. Não sei como a cidade de Alvorada do Sul... O ano passado tava bom o público, tava enchendo o estádiozinho lá de Alvorada. E, enfim, e tem o trunfo de ter esse técnico que eu admiro. Eu acho que é um cara que conhece muito da bola. Só dele falar você já entende, já sabe que é um cara que conhece o riscado, Reginaldo Vital, ídolo do Paraná Clube, ídolo do Atlético, jogou muito tempo lá também. Conseguiu subir o Azures. Subiu o próprio PSTC. O próprio PSTC duas, três vezes. Nós falamos do Rogério Andrade, não foi o Rogério que esteve no Apucarana, tá? Foi o Reginaldo Vital. O Reginaldo Vital caiu agora. O Rogério esteve no ano retrasado. No Apucarana, quase caiu. Quase caiu. E o Reginaldo, ele só tem o PSTC, ele tem 3 times no currículo dele. PSTC, o Azures e o Apucarana. E é um cara que sempre consegue montar bons times com o PSTC. Impressionante. E, cara, assim, olhando esse elenco do PSTC, a gente falamos só do Gabriel Bonet, mas eu não me surpreenderia se ele pegasse e revelasse alguns jogadores ali interessantes. E subisse o PSTC. E subisse o PSTC, porque é um time que frequenta a Série A, sabe como competir em competições difíceis, que é a segunda divisão, é chato jogar. Principalmente o Reginaldo faz o time saber jogar. E isso é importante, por isso que eu acho que, claro, volto a falar, coloquei 4 times, mas eu acho que o PSTC vem nesse bolo ali, é um pouquinho abaixo, vai classificar. E aí, quem sabe no mata-mata, a camisa pese, porque o PSTC como foi em 2023, sabe jogar. Assim como foi em 2023, quando tirou o Patriotas. E pra finalizar, a gente tem, pra mim, um dos times que também corre risco de queda,
Você Não acha? sei se você acha isso, mas eu acho que o Toledo é um dos possíveis rebaixados. Depende de como o Cascavel estiver indo na Série D, né? Depende de como o Cascavel estiver indo na Série D. A gente tem alguns jogadores aqui no Toledo que já passaram aqui pelo Cascavel, caso do Tamarana, enfim. O Ariel Gonzalez, O Ariel né? Gonzalez. Zagueiro paraguaio. Isso. Cara, esse time do Toledo é um time jovem também. A média de idade é bem baixa. A gente quase não tem jogador. O jogador mais velho aqui da lista que eu tenho tem 26 anos, cara. Que é o goleiro Vinícius Pontilho. Então, a minha expectativa pro Toledo é de brigar pra não cair. Eu não vejo o Toledo tentando fazer algo a mais do que isso. Eu não vejo o Toledo brigando por um acesso, por exemplo. Lembrando que o Toledo tá com uma gestão relativamente nova. É uma gestão que assumiu ano passado ou retrasado, se eu não me engano. No ano passado subiu muito por conta da parceria que fez com o Cascavel para manter os jogadores do Cascavel com o calendário. E ainda assim, penou. Não foi campeão, com um monte de jogador com nível mais alto do que os jogadores do Batel. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, inclusive. Tem um elenco bem jovem, mas com jogadores aqui que a gente já viu passar por outras equipes aqui do estado, apesar de serem jovens. Para mim, o Toledo é seríssimo candidato à queda. Vamos ver o que o nosso querido Zé Maria, de novo, tem aí de bala na agulha para fazer com esse time do Toledo. Inclusive, me incomoda muito, sabe? Todo ano eles buscarem no Zé Maria uma tentativa de solução, sendo que o Zé Maria já se mostrou que não tem... Com todo respeito ao Zé Maria sempre foi auxiliar técnico e sempre foi colocado na fogueira pelo Toledo, seja com a diretoria de agora ou com a diretoria passada. Enfim, tudo que o Bruno disse é bem verdade. Esse elenco do Toledo é um pouco curto, jovem demais. Dá pra ver que o Toledo tem muitas dificuldades também em tentar montar esse elenco. O ano passado, a gente lembra da parceria com o Cascavel, isso foi muito importante pro Toledo para subir. E a torcida também de Toledo não é tão frequente, isso não ajuda, né? Mas atrapalha, porque daí tu não consegue fazer o projeto ficar rentável. E o fator Zé Maria também é uma questão um pouco implicante, porque o Toledo se abdica de ter treinadores, não que o Zé Maria não seja, mas seria legal. O Zé Maria, ele tá nesse Toledo já faz algum tempo e as coisas talvez não caminhem como deveriam caminhar. A gente lembra que o Toledo em 2019 foi campeão do primeiro turno paranaense, né? Não lembro o nome da taça, mas eu lembro que era Barcímio Sicupira. Eu acho que é Barcímio Sicupira. O Toledo foi campeão da taça Barcímio Sicupira. Na época treinado pelo Agenor Pichinin, que hoje está no Oeste Brasil, que é o outro time da cidade. Enfim. E o Toledo desde então não conseguiu mais manter aquela constância. E hoje a gente vê que o Toledo realmente vai brigar para não cair. Seria muito... Ficaria surpreso se o Toledo se classificasse, enfim, fizesse alguma fumaça ali. Classificar pode até classificar. No G8. Mas, enfim, não consigo colocar o Toledo como candidato a acesso, mas sim como candidato ao rebaixamento. Bruno, podemos dar uma passada na primeira rodada, então? Sim, senhor. Vamos lá. O campeonato começa amanhã, sabadão, 3h30. O Galo Maringá vai jogar em Cianorte, né, Bruno? Vai jogar em Cianorte. A Prefeitura de Maringá tá passando... O estádio Willie Davis tá passando por reformas no gramado. A gente sabe que o gramado tava em uma situação bem complicada. Tava feio. E por isso o Galo foi, podemos dizer, proibido de jogar lá. Porque na outra semana o Maringá estreia na Série C e a gente sabe que quem tem bala na agulha, quem tá fazendo a cidade feliz hoje é o Maringá, então... Tá tudo bem, se o Galo Maringá quer, né, fazer essa rivalidade com o Maringá, que seja igual, tente competir com eles, né, faça o que eles estão fazendo, enfim. É legal ter dois times assim na cidade, porque reações das pessoas, vocês vão conseguir gerar alguma coisa. Então, o Galo Maringá tá se sentindo, né, escanteado, monte times interessantes e faça campanhas
tão interessantes quanto o Maringá. Então, Galo Maringá, te convido a conhecer a cidade de Cascavel. ia ser bem acolhido aqui. Galo Maringá e Iguaçu, às 3h30 amanhã no estádio Albino Turbá, em Cianorte. O outro jogo, Patriotas e Nacional de Campo Mourão, também amanhã, no sábado, às 6h30. Aí no domingo, tem o Paranavaí jogando, estreando no Filipão, contra o Toledo, às 3h30. Com presença dele. Vai estar lá, vai ter show do embaixador. No Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, às 6h30, estreia PSTC e Foz do Iguaçu. Fechando a rodada às 8 da noite, na segunda-feira, inclusive, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, Laranja Mecânica e Batel de Guarapuava. Essa vai ser a primeira rodada no Campeonato Paranaense da Série B. Lembrando, então, como o Bruno falou, 8 times se classificam, os últimos 2 rebaixados. Por fim, se tu fosse colocar hoje os 2 que sobem e os 2 que descem. Eu acho os 2 que sobem, vamos lá. Cara, eu quero que suba o Paranavaí e o Galo Maringá. Meus palpites são iguais, Paranavaí e Galo. Pra queda, cara. Cara, eu vou... Você me convenceu muito com seus argumentos do Toledo, eu acho que o Toledo vai cair. E eu não quero que o Batel caia, porque senão seria triste, né? Cair os 2 que subiram. Eu vou colocar que o Iguaçu vai cair, cara. Eu acho que cai Toledo e... cara, pior que é Achei difícil. que você ia falar um Batel agora. Pior que é né? difícil, cara. Mas a chance do Laranja Mecânica cair também. Eu acho que a chance do Laranja Mecânica cair, eu acho... se fosse colocar hoje, eu colocaria Toledo e Batel. Ó, e o Batel já tem esse duelo interessante contra o Laranja Mecânica, que são, né, Uhum. times que a gente coloca pra brigar, pra não cair, então... Eu não quero que o Batel caia, mas eu acho que... É difícil, eu acho né? que É cai difícil. Toledo e Batel, os 2 que subiram caem. É difícil manter. A gente vê até o Paraná Clube e o Rio Branco que subiram, caíram. É difícil acabar com essa roda. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Espero que não caia nenhum dos... Que não caia pelo menos o Batel. Toledo acho que não tem salvação. Considerações finais, Gabriel. Considerações finais, não falamos hoje de outros campeonatos, mas é só trazendo aqui a título de informação. Ontem, Fluminense, showzaço do Fluminense, do Renato Gaúcho, 5-0 no São José, no GV São José de Oruro. O Inter também. O Inter, 3 gols, hat-trick do Alampa, né? O Luciano deve estar muito feliz em algum lugar. O Inter que sofreu depois que fez o primeiro gol, mas daí o gurizão lá do Atlético Nacional fez o favor de ser expulso, depois o Inter... Uns pênalti ali. O segundo pênalti não dá, né? Não dá. O Inter, 2 gols de pênalti do Alan Patrick, um com a bola rolando. E a gente teve a situação lamentável lá no Chile, Colo-Colo e Fortaleza adiado por conta da confusão, a torcida invadiu o gramado, tudo isso motivado pela morte de um torcedor antes da... Foram dois. Antes da partida, atropelados pela polícia do Chile. Queria aqui destacar que hoje é dia da escola de samba. Dia da escola de samba. Então, um grande abraço às escolas de samba do nosso Brasil, que muitas vezes não são só escolas de samba, são escolas de vida, que muita gente sobrevive disso. Um abraço especial para minha Gaviões da Fiel, quase campeã esse ano em São Paulo. Um abraço ao Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai, maior campeão do Carnaval Paulista. E é Precisa isso. dar essa carteirada aí, cara. E é isso. Por hoje é só. Passamos a régua aqui nos times da segunda divisão. Amanhã começa a segunda divisão. Eu estarei... Série C também, né, Bruno? Série C também. Amanhã tem... Brasileiro. A gente tem aí a estreia de Maringá e Londrina. E é isso, né? É isso. Série D só na outra semana. No próximo final de semana com Cascavel, Cianorte e Azures. Nosso Cascavel vai estrear na Série D semana que vem. A gente vai repercutir essa semana do Cascavel para estreia diante do Goiatuba. Cascavel... Então, depende do que a CBF vai fazer. Diz que a CBF vai pegar a primeira rodada, que era pra ser nesse fim de semana, e jogar lá pra frente. E a estreia vai ser na segunda rodada. Minha nossa senhora. E aí, se for isso, o Cascavel estreia com o Goiatuba. Aqui.
Se não for isso, o Cascavel estreia lá no Mato Grosso, se eu não me engano. Contra o Operário. Isso aí. Se eu não me engano. Tá certo. Enfim. Por hoje é só. Estaremos de olho na segunda divisão e sempre que possível traremos aqui os balanços do que acontece na segunda divisão. Um grande abraço a todos. Até.